Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando o mês de setembro, temos aqui diante do ambão da palavra, a Sagrada Escritura. O mês de setembro ele recorda a nós a palavra de Deus. Como é bom nós termos a palavra de Deus como luz, como referência para a nossa vida. Porque é da palavra de Deus que nós vamos tirar tudo aquilo que nós necessitamos para poder compreender e desvendar, A primeira leitura faz uma pergunta, Qual o homem que é capaz de desvelar os desígnios de Deus, de conhecer os desígnios de Deus? Nós podemos entrar no mistério de Deus, nos desígnios de Deus, todas as vezes que nós nos alimentamos, nos deixamos nutrir pela palavra de Deus. Eu acredito que todos nós temos, em casa, diz que duas coisas que não faltam nas casas, É uma televisão e uma Bíblia, Em toda casa tem, Qual é a diferença entre a televisão e a Bíblia? Que todo mundo tem em casa. Sabe qual é? Que a televisão está sempre ligada, Se não está sempre ligada, é difícil passar um dia inteiro sem ligar a televisão. Você liga a televisão, você conecta nela, sim ou não? Assiste. A diferença é que a Bíblia nem sempre. Ela de fato está em quase todos os lares católicos, Acho que eu não conheço uma casa, até que não é católico, Acho que dá para contar nos dedos a casa que não tem uma Bíblia, porque é o livro mais difundido no mundo inteiro. A diferença é essa, Da Bíblia e a televisão. A televisão, ela está sempre ligada, E a gente está sempre... E a palavra de Deus? Será que nós estamos sempre conectados com ela? Como que Deus vai ser luz para a minha vida, Como que a palavra de Deus vai me iluminar se eu não me alimento dela? Então que esse mês de setembro seja também uma ocasião para nós. Que bonito seria, reunir a família, que seja um instante, alguns minutos, colocar a palavra de Deus no centro, ou dar para um filho, o pai ou a mãe, o filho ler para o pai para os filhos, pegar um versículo, uma passagem, um texto da Sagrada Escritura, os evangelhos, os salmos, as cartas de São Paulo, E fazer uma leitura, a leitura orante, como nós fazemos, aprendemos a fazer. Rezar o texto e depois deixar o texto falar. E ouvir dos filhos, da família, o que é a palavra de Deus. Essa experiência, meus irmãos e irmãs, nós temos que começar a ter nas nossas casas. Então que nós também possamos dedicar, não só porque é o mês dedicado à Bíblia, mas que nesse mês, de uma maneira especial, que a gente vai criando um hábito, o hábito, assim como o vício e o hábito, eles precisam ser alimentados, Por que a pessoa é viciada, vamos dizer, porque ela todo dia mantém o vício, não é verdade? E não, depois que pegou o vício é difícil largar. O bom hábito também, Só que tem diferença entre vício, e a virtude, Ler a Sagrada Escritura, a gente adquire uma virtude, mas a virtude também precisa ser alimentada, Então que nesse mês possamos meditar. E você que tem em casa a Bíblia, a Palavra de Deus, possa também mergulhar nela, para que ela possa te iluminar a tua vida, a tua família, o teu lar, No Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus parece um pouco tanto quanto radical, Duro, Veja o que diz. Vamos tentar entender o que o Senhor está tentando nos dizer, As multidões, grandes multidões, acompanhavam Jesus. Jesus se volta para essas multidões e diz: se alguém vem até mim, mas não se desapega
pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E no final, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra não 3 vezes, né? Não pode ser meu discípulo, né? Quem não se desapegar, pai, mãe, daquilo que... Aí nós podemos entender, será que Deus é um Deus ciumento? Né? Será que a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos odiar o pai, a mãe, irmãos? Não, não é isso que está dizendo, né? Aqui fala de desapego. Às vezes, meus irmãos e irmãs, o apego, né? A pessoa quando é apegada a alguma coisa demasiadamente, ela é tão apegada que ela não abre mão, e aquele apego impede ela de fazer outra coisa. Né? Então é disso que Jesus está falando, um coração desapegado, né? Às vezes temos o fim de semana, a missa, sabemos que o primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas, está vendo? Já começa aí. Então, quando Deus não ocupa o primeiro lugar na nossa vida, significa que tem alguma coisa que não está certo. Se o primeiro mandamento da lei de Deus começa dizendo que o amor a Deus deve estar acima de tudo, né? Então é a partir dele que nós vamos ordenando os demais amores. Nem sempre é assim, né? Nós muitas vezes somos apegados às nossas paixões, aos nossos vícios, e eles ocupam o lugar de Deus. Aquele que deveria estar em primeiro lugar, que é o amor a Deus, e depois as demais coisas, quando o apego excessivo a tantas coisas, não só aos bens, mas o apego às paixões, aos vícios, ao orgulho, à vaidade, enfim, todos esses apegos, eles nos afastam de Deus, o nosso coração. Então a gente começa a ordenar as coisas a partir daquilo que a gente ama e gosta. Então é isso que Jesus está falando. Qual é o nosso amor maior? Será que Deus de fato ocupa a primazia, o primeiro lugar? É a partir dele que eu ordeno até a minha família, o meu lar, né? É claro que o texto jamais vai dizer, e nem Deus, um Deus que fosse querer disputar o amor entre as criaturas com ele, né? Ou nos pedir para odiar o marido, odiar a esposa e vice-versa, os filhos, os pais, não seria tudo menos Deus. Então Deus não está nos jogando um contra o outro. O que Deus está tentando nos dizer é que às vezes o apego excessivo, e às vezes até na família, né? Sabe aquele pai, aquela mãe, às vezes tem um amor tão grande que quase que é posse, né? Que impede o filho de crescer, né? Parece que criou o filho, tudo bem, o filho é fruto do relacionamento, mas o filho ou a filha não pode ser posse. Todo pai e mãe ama, cuida, zela, mas tem um momento em que tem que dizer, o passarinho deve sair do ninho. O cordão umbilical deve ser cortado. Porque às vezes muito apego, tudo que é excesso, acaba sendo prejudicial. E às vezes até impede os filhos de crescerem, de constituir uma família, um lar, né? Então é desses apegos, né? Aquele apego tão grande que a pessoa passa a ser uma propriedade. Passa a ser uma posse, não liberta, não faz a pessoa crescer,
não cria responsabilidade, um apego, né? Então também tem um apego negativo e o apego, né? Às vezes o amor excessivo, né? Ama tanto, tanto, no que na verdade não é tanto amor assim, né? Que impede o outro de crescer, torna a pessoa escrava, né? Submissa. Então é disso que Jesus está falando. E demais usa os tantos nossos apegos, vaidades que nós trazemos dentro de nós e que dificulta o nosso seguimento a Jesus Cristo, né? Por isso que Jesus 3 vezes, né, disse: se alguém não é capaz de renunciar e também não carregar a cruz atrás de mim, né, não pode ser meu discípulo, né? Lembra aqui quando os apóstolos também tentaram até debater com Jesus, e Jesus: te coloque no teu lugar, né? Assim também, meus irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nós possamos estar sempre a partir de Deus, e o primeiro mandamento, ordenar todas as coisas, seja na família, no trabalho, na igreja, né? Colocando Deus como prioridade. E a partir dele e do amor que nós somos chamados todos a ter por ele, nós vamos ordenando. Mas Deus deve ser sempre o centro, ocupar sempre o primeiro lugar, né? E se precisar sacrificar alguma coisa por um amor maior, e aqui também pode dizer o exemplo do pai, às vezes um pai e uma mãe renuncia a uma festa, coisa por amor a um filho que está doente em casa, tá vendo? Porque o filho é mais importante do que estar com o amigo e amiga. Pode ter lá de repente um evento que esperou a vida inteira, né? Contando os dias e a hora, que é importante estar naquele lugar, mas de repente em casa está um filho doente que necessita, em vista de um amor maior, está vendo? Renuncia. É disso que Jesus está falando. Esse exemplo também ele serve muito, porque Deus é a prioridade, né? Então quando o mundo te rouba o tempo que você poderia dedicar a Deus, pode ser porque você está muito apegado. Então Deus não ocupa o primeiro lugar na tua vida. Pode ser o trabalho, claro que o trabalho é importante, mas se ele é tão importante que te rouba Deus, então não é Deus a coisa mais importante para você, é outra coisa. Isso pode ser em qualquer coisa da vida. Se tudo aquilo que nós fazemos é tão importante que não me dá nenhum tempo de colocar Deus, então alguma coisa errada tem aí. Não é Deus que está ocupando o primeiro lugar na tua vida. Não é. É disso que a palavra de Deus, muito mais do que está jogando um contra o outro, porque Deus jamais, né, nem a Sagrada Escritura vai pedir para que nós odiemos o pai, a mãe, os irmãos, não. A palavra ódio na igreja, na Sagrada Escritura, ela não encontra, é que não tem um comparativo na Bíblia, né, entre amar mais e amar menos. Então ele fala do desapego, né? Todos nós temos nossos apegos, todos, né? Nossas paixões, nossos vícios, qualquer criatura, todo ser humano, não existe nenhuma criatura no mundo que não tenha apegos, nenhuma, desconheço. Suas paixões e vícios, todos nós temos, não podemos deixar eles prevalecer e dominar, senão eles vão ocupar o lugar de Deus. É isso que Deus nos alerta e nos chama a atenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.